Shalom Adonai, querido. Sou o pastor Carlos Figueiredo. Eu estou dando uma passadinha aqui nesse espaço para compartilhar com você uma porção pequena da palavra de Deus. Pequena no seu tamanho, né? Mas grande no seu conteúdo teológico. Eu quero refletir com você, em rápidas palavras, sobre a união dos irmãos. Davi chama esta união de preciosa, de boa e preciosa. Aqui no Salmo 133, ele fala assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essa união ela é boa e suave. Em seguida ele fala que ela é como um óleo precioso que desce sobre a barba, as orlas dos vestidos e a cabeça de Araão. Os irmãos observam que ele fala de um óleo. Ele fala, o óleo é precioso. Ele está usando aqui o artigo definido. Então é importante atentar para a questão gramatical ao fazer a interpretação do texto. Se ele falasse um óleo, ele não estaria sendo específico, poderia ser qualquer óleo, ele estaria usando o artigo indefinido. Mas quando ele fala o óleo, ele está sendo específico, ele está usando o artigo definido. Não é qualquer óleo, é um óleo especial. Esse óleo tem substâncias ou tem propriedades essenciais que o outro óleo não tem. É um óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Araão. Quem foi Araão? Foi um sumo sacerdote. A sua missão era levar o pecado do povo a Deus através de sacrifícios de animais. E o óleo que eu usava para ungir o sumo sacerdote, a sua barba, a sua cabeça e as orlas do seu vestido, era um óleo especial. Entendeu? Que era um óleo especial. Aí Davi disse que a união do povo é como o óleo que desce sobre a barba e a barba de Araão. Em seguida ele fala que a união do povo, ela também é como o orvalho no Monte Hermon e sobre o Monte de Sião. Queridos, o que é um orvalho? Eu não sei se você já pesquisou sobre o orvalho. São gotículas de águas produzidas por um vapor térmico. Quando o calor está muito grande, que acontece uma diminuição de temperatura, isso produz gotículas de águas, que são isso era no Monte Hermon. Então o Monte Hermon tinha esta peculiaridade, produzir gotículas de água o tempo todo. E essas gotículas de água, ou seja, o orvalho, deixava o Monte de Hermon umedecido, fértil, fecundo o tempo todo. Você entende aí agora a exuberância, a excelência desta união dos irmãos? Assim como o Monte Hermon produzia o ano todo, nunca ficava seco, estéril, porque o orvalho era o ano todo, as gotículas de água eram o ano todo. Aí Davi disse que a nossa comunhão, a união dos irmãos, é como óleo precioso sobre a barba de Araão e como o orvalho de Hermon, no Monte Hermon. Entende? Os arqueólogos, historiadores, dizem que o Monte Hermon, ele fica 1.290 metros acima do nível do mar. Ele é muito alto. E periodicamente acontece um degelo. Sabe o que é um degelo, né? Ou um derretimento.
É um fenômeno que acontece periodicamente no Hermon, no Monte Hermon. Foi neste monte que ocorreu a transfiguração de Jesus. Entendeu? Outro fenômeno interessante é que, geograficamente falando, o Monte Hermon ficava distante do Monte de Sião. Bem distante. Mas o Monte Hermon umedece, fertiliza, torna fecundo o Monte Sião. Entendeu? Diz aqui o texto, olha. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Os montes de Sião. E ali o Senhor determina a bênção. Então você observa, queridos, que Davi aqui está sendo de uma inspiração tremenda, de uma sabedoria sem precedente, quando ele compara a união dos irmãos com o óleo precioso de Araão, com o orvalho de Hermon. Lá em Atos capítulo 2, você vai ver esta união. A Bíblia diz que eles eram unânimes em oração. Em oração eles eram unânimes. E no partir do pão. Unânimes, havia unanimidade. Então observe que esta unanimidade é eu diria que é uma característica desta união, desta comunhão. Que sejamos também unânimes no partir do pão. Esse partir do pão fala de obras filantrópicas, fala de amor. Eles viviam em comum. Em comum quer dizer conjuntamente, se solidarizando um com o outro, ajudando mutuamente um ao outro. Entre eles não havia quem passava fome, porque eles dividiam, eles eram unânimes na divisão do pão e nas orações. Então não poderia ver gente que vivia em vulnerabilidade social, abaixo da linha de pobreza. Entendeu, queridos? Eles eram unânimes no partir do pão e nas orações. Então a igreja primitiva foi uma igreja clássica, uma igreja emblemática, que a gente possa viver em união. Quais são os inimigos desta união? Primeiro, eu diria que um grande inimigo desta união é essa coisa de partidarismo denominacional. Né? O partidarismo torna o crente intolerante, sectário, legalista. É isso? Mas a união, ela não abre espaço. Quando a gente vive em função da união, não tem espaço para essa coisa de partidarismo denominacional. Não tem espaço para essa coisa de maledicência, falar mal um do outro. Não tem espaço para essa coisa de intolerância, nada disso. A união bane do contexto de irmandade todo tipo de maldição. Que a gente possa viver em função da união. Jesus Cristo disse que essa união, ela tem a competência de mostrar para o mundo a glória de Deus. Querido, você observa que a igreja, geograficamente falando, ela é composta de vários grupos. Um grupo aqui, outro grupo ali. Mas quando se trata de comunhão, de partir do pão, ela deixa de ser um grupo heterogêneo e passa a ser um grupo homogêneo. É o que Cristo chama de unidade. Que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo veja neles a glória que tu me deste. Que a gente possa aprender a valorizar esta união e praticar esta união. Que o Espírito Santo possa nos conscientizar disso cada vez mais. Observe que predomina-se nos dias atuais uma certa maledicência, um certo conflito entre as igrejas. Mas é preciso acabar com isso. E só a união em prática tem a competência de banir tudo isso do contexto de irmandade. Ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a barba de Araão. É como o orvalho de Hermon. Orvalho, ou seja, gotículas de água que pingam o ano todo
tornando o monte fértil, produtivo e fecundo. Que assim seja a vida de cada um de vocês, fértil, produtiva e fecunda. Que Deus assim nos abençoe.